Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Na semana passada nós iniciamos a exposição da segunda carta de João, com 13 versículos, e hoje novamente retorno aqui para dar continuidade. Na semana passada nós vimos os versículos 1 a 3, vimos que a igreja deve conhecer a verdade, e vimos que quando a igreja vive a verdade que é ensinada a ela, ela caminha bem protegida. A frase é que quando a verdade é conhecida, a igreja caminha bem protegida. A ideia da verdade conhecida, da verdade não apenas conhecida, mas vivida, é muito importante. E nós vimos que a verdade deve ser conhecida por nós, né? Devemos nos envolver e conhecer a verdade para vivê-la. Essa verdade deve estar arraigada em nós, porque se ela não estiver arraigada, nós jamais teremos atitudes condizentes com a verdade da palavra. Nosso dia a dia não vai ser condizente com o que a Bíblia nos orienta. Vimos também que a verdade deve permanecer em nós. É algo que as pessoas devem olhar para nós e ver que existe algo diferente. E esse algo diferente é a verdade da palavra de Deus que está em nós. E por último, falamos que essa verdade ela deve ser vista em nós. E eu fiz vários questionamentos, várias perguntas para vocês sobre a questão de como tem sido o andar de cada um de vocês. Como tem sido o nosso andar como igreja. E é muito importante que a gente reflita sobre isso. Hoje eu vou dar continuidade na exposição da segunda carta de João. Nós vamos ver hoje que a igreja deve andar na verdade. Semana passada a igreja deve conhecer. Hoje a igreja deve andar na verdade. Versículos 4, 5 e 6 nós veremos hoje. Mas antes eu quero fazer uma breve oração, agradecendo a Deus pela semana que nós passamos, apesar desse coronavírus estar agindo, né, de uma forma invisível. O Senhor nosso Deus está agindo de uma forma visível nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Então quero orar com vocês agora, para que, continuando esse confinamento, que nós não temos ainda uma posição definida, que Deus nos capacite para vivermos dias em que nos voltemos para a palavra dEle, nos voltemos para a oração, e eu creio que serão dias bem vividos, serão dias em que nós glorificaremos a Ele, ok? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esses dias que têm se passado, por tudo que nós temos vivido, ó Deus. Dias que não são fáceis, quando o confinamento às vezes nos inquieta, nos entristece, nos traz até insegurança. Mas olhando para tudo, para as incertezas do futuro, olhamos primeiro para o Senhor, que nos dá a tranquilidade, que aquieta os nossos corações, que tira as incertezas e que restaura a mente e que anima no dia a dia. Muito obrigado, Deus, por tudo, pela exposição da Tua Palavra, que será feita agora. Me capacite para que seja uma bênção, primeiro para a minha vida e para a vida dos queridos que estarão nos ouvindo a partir de agora. Muito obrigado, Deus, por tudo. Ora assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então veremos hoje que a igreja deve andar na verdade. É interessante que esse parágrafo, ele abre e fecha dando ênfase à obediência. Vocês vão ver já já. Não é suficiente apenas estudarmos e discutirmos a verdade, nós precisamos praticar a verdade. E essa prática ela é vista quando há obediência, quando nós seguimos o que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Defender a verdade e não praticá-la é uma grande contradição. Combater o pecado em público e praticá-lo em secreto é uma atitude reprovável. E muitas vezes é o que ocorre da parte de alguns de nós. Combatemos em público, mas em secreto estamos praticando. Isso não agrada a Deus. Podemos até enganar as pessoas, mas a Deus não enganaremos. É importante ressaltar que os pecados do cristão são mais hipócritas e prejudiciais que os pecados dos demais homens que não creem e não temem a Deus. Mais hipócritas porque eles pecam contra o conhecimento e contra a graça. E mais prejudiciais porque muitas vezes condenam nos outros aquilo que eles mesmos praticam. Era o caso dos fariseus,
e que nós temos falado tanto, que eles falavam tanto, exigiam tanto com as suas posturas legalistas, mas na hora de praticarem, eles não praticavam. Existe um abismo entre o que as pessoas professam, o que as pessoas pregam e o que elas vivem. Entre o que creem e o que vivem, existe um abismo muito grande. E isso não deve acontecer conosco. Se temos o Senhor como Salvador das nossas vidas, se o Espírito Santo habita nos nossos corações, nós precisamos ter uma vida muito tranquila em relação a professar o que pregamos e viver o que pregamos também. Não apenas falar, não apenas ensinar, não apenas exigir das pessoas, mas viver, para que as pessoas, ao verem as nossas vidas, leiam algo diferente. E lendo algo diferente que vem da palavra de Deus, que o mundo hoje não tem, que o mundo hoje não anda de acordo com a palavra de Deus, que essas pessoas possam ser atraídas. Pois eu sempre falo que muitas pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão ler as nossas vidas. E eu quero começar já com uma pergunta para você, um questionamento para você, que é para mim também. O que as pessoas têm lido na minha vida e na tua vida? Quando as pessoas olham para nós, o que elas estão vendo? Qual é a leitura que elas estão fazendo? Isso é uma responsabilidade muito grande para mim e para você. O que me leva a pregar o livro, essa segunda carta de João, é que os tempos mudaram, mas o homem continua o mesmo. Muitas pessoas frequentam as igrejas, participam dos cultos, mas não andam na verdade. Pregam uma coisa, mas na prática acontece bem diferente. Isso é uma vergonha para o Evangelho. A igreja brasileira tem vivido uma crise de compromisso com a verdade das Escrituras. A igreja brasileira, infelizmente, tem vivido um compromisso com outras coisas que muitas vezes não é a palavra de Deus, não são as verdades da palavra. Às vezes é o que um acha, o que outro acha, o que um está falando, o que outro está falando, o que as filosofias falam, quando a nossa regra de fé e prática deve ser a palavra de Deus, deve ser as Escrituras. Algumas igrejas não pregam a verdade, outras pregam, mas seus congregados não vivem o que aprendem, não obedecem, vivem alheios, completamente indiferentes. E diante desse quadro, a nossa sociedade convive com uma igreja que não faz a diferença que deveria fazer. E isso é uma vergonha. Quantas pessoas hoje evitam as igrejas, não querem estar nas igrejas, não querem saber, não querem conhecer o Evangelho, não querem conhecer a Cristo, motivadas por esse mau testemunho, por essa falta de obediência generalizada que ocorre no meio cristão. Falta uma caminhada segura, firmada na verdade, que tem sido ensinada, que está registrada na Bíblia, que as pessoas observam e esperam ver no dia a dia de uma igreja, no dia a dia de um cristão, no dia a dia daqueles que dizem que são servos do Senhor, daqueles que dizem que o Espírito Santo habita no coração deles e que eles andam de acordo com a palavra de Deus. Essa verdade, ela precisa ser obedecida, essa verdade, ela precisa ser vista no nosso dia a dia. E aí eu venho para uma verdade da exposição de hoje. A igreja que anda na verdade, ela impacta a sociedade. Ou seja, a igreja que obedece à verdade, ela impacta a sociedade. Porque as pessoas olhando para essa igreja, as pessoas ficam querendo saber, querendo conhecer, peraí, onde é que essa pessoa anda? Qual é o meio que ela frequenta? Quem é o Deus dela? Que Bíblia ela segue? Que ensinos ela segue? As pessoas querem saber e assim são atraídas para Cristo. Hoje nós vamos destacar 3 pontos interessantes que evidenciam a importância de andarmos na verdade. Esses pontos estão registrados nas Escrituras, no livro, na segunda carta de João. E essas verdades que nós vamos ver hoje, elas poderão, sendo vistas nas nossas vidas, impactar a sociedade que está nos observando, que está nos olhando. E eu quero inicialmente ver com vocês, o primeiro ponto que eu quero ver, na parte A do versículo 4 da segunda carta de João. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a obediência é fonte de alegria. Diz assim o texto das Escrituras, a parte A do versículo 4. Ao encontrar alguns dos meus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Só até aqui. Nós continuaremos já
vendo um segundo e um terceiro ponto muito interessantes. O apóstolo João se alegra aqui nessa parte inicial, falando que a obediência é fonte de alegria. Ele se alegra muito ao ver que na igreja existem crentes que andavam na verdade. Ele olhava para a igreja daqueles dias do primeiro século, quando só ele estava vivo, de todos os apóstolos, todos os demais já tinham morrido, e ele estava confinado na ilha de Patmos, mas de lá ele observava, ele ouvia falar que a igreja estava andando na verdade, e isso era fonte de alegria para ele. Naqueles dias era uma forma de iniciar uma carta, era exaltando algo que estava chamando a atenção de alguém que estava escrevendo e mandando, endereçando essa carta, ele enfatizava. E aqui nós vemos ele mostrando, nesse primeiro trecho aqui do versículo 4, falando que ao encontrar alguns dos seus filhos, muito se alegrou. Alguns crentes haviam se desviado e seguido alguns ensinadores falsos, alguns enganadores, mas alguns se mantinham fiéis à verdade apostólica. Ele fala, me alegrei muito, ficou extremamente alegre. A demonstração de obediência das pessoas que tinham ligação com ele, as pessoas da igreja, eles estavam andando na verdade, trazia grande alegria ao velho apóstolo. Eu imagino ele longe, distante de tudo e de todos, observando, ouvindo falar da forma como os crentes da igreja, como os irmãos estavam, ele ficou extremamente alegre. É interessante vermos que a alegria de um velhinho que ensinava a verdade, que vivia a verdade. O apóstolo João, ele estava já bem idoso, já era perto do ano 100 do primeiro século, e ele se encontra extremamente alegre, né? Porque ele acha alguns andando na verdade. A obediência deles à verdade era um estilo de vida. Eram conhecidos pelo testemunho e prática da verdade. É uma alegria para um pastor quando alguém vê as pessoas que ele ensina, colocando em prática as verdades da palavra. Quando alguém vem falar, fulano é da sua igreja, ele é um exemplo de pessoa, é um exemplo de empregado, é um exemplo de patrão, é um exemplo de vizinho, é um exemplo de pai. Isso alegra muito um pastor. A obediência, quando ela é vista nas pessoas as quais nós cuidamos, nós pastoreamos, nós ensinamos, isso alegra muito. E esse primeiro ponto aqui, eu gostaria que fosse algo assim, que você parasse para avaliar. A questão da obediência. A obediência é fonte de alegria, não apenas para aqueles que caminham em obediência, como para aqueles que caminham juntos, como para aqueles que orientam, que ensinam, como para aqueles que pastoreiam. É muito importante. Então, pare e pense nessa questão da obediência. A obediência deles lá, a verdade, era um estilo de vida. Eles eram conhecidos pelo testemunho, pela prática da verdade. E eu pergunto para você, as pessoas olhando para você, olhando para nós, olhando para o pastor de vocês, eles veem exemplo de prática da verdade, de obediência à palavra de Deus? Eu gostaria que você visse, eu tenho, preparando essa exposição, eu tenho pensado na minha vida. Esses dias de confinamento têm me levado a muitos momentos de avaliação, de ficar às vezes pensando, meu Deus, como eu tenho vivido nesses dias passados, como eu estou vivendo no momento, nesse confinamento, como é que vai ser a caminhada daqui para frente, que eu creio que após esse confinamento, eu creio que muitas coisas vão mudar. Eu tenho visto muitas pessoas se posicionando para no retorno estarem mais presentes nos lares, estarem mais presentes na igreja, estarem mais presentes com filhos, estarem mais presentes com esposa, mais presentes com esposo, mais presente com os idosos. Eu
creio que isso vai ser muito importante, muito interessante. Eu creio que isso vai acontecer e isso vai ser fonte de alegria para nós, olharmos para trás e ver como nós estávamos vivendo e olharmos agora como estaremos vivendo. Nós servimos a um Deus que Ele é hábil em transformar o mal em bem. Ele é expert em transformar o mal em bem. E tudo isso que nós estamos vendo hoje, que parece tão mal, que parece tão desagradável, que nos angustia, que nos entristece, estarmos com a nossa liberdade bloqueada, travada, tendo que ficar dentro de casa o tempo todo. Eu creio que nesse tempo, Deus tem permitido que cada um de nós avaliemos como vínhamos administrando o nosso tempo, o que vínhamos fazendo. Ele permite que nós avaliemos as nossas responsabilidades, o nosso compromisso com Ele, o compromisso com a caminhada de igreja, o compromisso em levar a palavra dele para aqueles que não são crentes. Eu creio que o período que teremos agora, após esse confinamento, vai ser um tempo de alegria, vai ser fonte de alegria para aqueles que nos observarmos, vai ser fonte de alegria para mim. Eu, como pastor de vocês, que quantas vezes tenho orado e pedido a Deus: Senhor, transforma essas vidas, Senhor, transforma esses corações, transforma essas pessoas, desperte para que possamos caminhar juntos. E quantas vezes as lágrimas têm vindo ao meu rosto nas orações, juntamente com minha esposa, pedindo: Senhor, transforme. E às vezes essa fonte de alegria que eu poderia ter, assim como o apóstolo, olhando para os irmãos que estavam caminhando naqueles dias, eu muitas vezes não tive essa alegria. Tive muita tristeza, muita angústia, mas eu louvo ao Senhor por permitir que passemos por esses dias. E a capacidade, como eu estava falando há pouco, que Ele tem de transformar o mal em bem, nós veremos que isso vai acontecer. Ele vai colocar em prática, Ele vai atrair, Ele vai trazer muitos e nós nos alegraremos no Senhor. Essa é a primeira parte que eu queria ver com vocês, na parte A do versículo 4, né? Que a obediência é fonte de alegria. Nós vamos ver agora, dando sequência, a parte B desse versículo 4. Nós vamos ver agora que a obediência é direta ao mandamento divino. Vamos ler o trecho. Eu vou ler a parte A e em seguida já entro na parte B. Ele fala na parte A do versículo 4. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. A parte B agora, conforme, eles estavam andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. A obediência que traz alegria é aquela extraída integralmente do mandamento recebido do Pai. Não é uma obediência a um líder religioso, não é obediência a um líder de igreja, não é obediência à tradição de homens, não é obediência às novidades dos falsos mestres que estavam agindo naqueles dias. É obediência única e exclusiva à palavra de Deus. A fé cristã não é dar um salto no escuro. A fé cristã é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade. E essa verdade está, sabe aonde? Contida na palavra de Deus. É viver conforme o mandamento recebido do Pai. A ideia aqui é viver justamente, exatamente conforme o mandamento recebido do Pai. A palavra mandamento aparece 4 vezes nesse parágrafo. Os mandamentos de Deus são manifestação do seu amor por nós. Ele nos amou tanto, Ele nos amou de tal maneira, a palavra de Deus fala, que Ele deu o Filho dele. E Ele também para morrer por nós. E Ele deu também os mandamentos para que os seguíssemos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles são dados para nos proteger e não para nos oprimir. Eu não vejo nenhuma pessoa que serve a Deus, que segue os mandamentos do Senhor, questionando ou queixando, dizendo que os mandamentos dele são penosos, são pesados, são difíceis. Não, oprimem. Não, eles não falam isso. Pelo contrário, falam que eles alegram a alma, que eles alegram o coração, que eles animam, porque eles são para nós como um farol. Os mandamentos de Deus são como um farol para nós, e nós os seguimos com muita alegria.
Os mandamentos de Deus são dados para experimentarmos a verdadeira liberdade e não para nos escravizar. A maior liberdade que nós encontramos hoje está na obediência à perfeita vontade de Deus. Quem ama a Deus não acha os seus mandamentos pesados. E Deus, de uma forma muito especial, Ele tem uma vontade soberana. E a vontade de Deus nós encontramos nos mandamentos, na palavra dele que nós temos aqui revelada, nos 66 livros que temos escritos, que nos orienta de uma forma tão direta, de uma forma tão segura, que nós com alegria obedecemos. A maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. Quem ama a Deus não acha os mandamentos dele pesados de forma alguma. E nós vemos como é bom pessoas aprendendo da palavra de Deus, amando e colocando em prática, sem reclamar, sem questionar. Praticam porque confiam e creem na palavra. Praticam e confiam porque veem os que ensinam, veem os que levaram eles aos pés de Cristo, praticando, vivendo, confiando, crendo. E assim andam. Essa palavra nos dá segurança. Essa palavra nos fortalece. Obedecer a palavra de Deus é prazeroso. Ela conforta, ela corrige, ela educa na justiça. Talvez você esteja me ouvindo e comece a questionar, mas como tudo isso? Eu não entendo nada disso. Eu nunca consegui ver isso ou viver isso. E às vezes nem ver nas pessoas. Eu estou falando para você de uma verdade que nós temos crido, que nós temos visto, que nós temos vivido e que temos caminhado com pessoas chegando, conhecendo, aprendendo, vendo e vivendo. E essas pessoas têm sido grandemente abençoadas, porque elas têm aprendido a obedecer diretamente o mandamento divino, têm aprendido a obedecer a palavra de Deus na sua integralidade, sem tirar nada, aprendendo a viver tudo que está ensinado nela, tudo que está registrado nela. Essas pessoas têm vivido assim, e esse é um cuidado que nós temos na nossa igreja, de ensinar as verdades da palavra, de ensinar diretamente dela, extraindo dela os ensinos, sem nenhuma distorção, sem nada que eu ache ou que outro ache, mas é o que a palavra de Deus ensina, é por ela que vivemos. E isso dá segurança. Como eu falei há pouco, é como um farol, como um navio em alto mar, que ele fica procurando qual o caminho que vai tomar, e de repente ele olha para o farol, e aquele farol vai sinalizando e vai indicando, e ele vai seguindo, e ele segue bem, e ele chega ao seu destino, e ele navega com segurança. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Ela é o farol que nos guia, que nos dirige, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Em dias tão difíceis como os dias que estamos vivendo, ela é a lâmpada, ela é um farol que nos guia. E aqueles que têm se chegado à nossa igreja, que têm conhecido a palavra de Deus, que têm sido atraídos pela palavra de Deus, atraídos por Deus, através do Espírito Santo de Deus, que toca nos corações, essas pessoas têm caminhado bem. A gente vê que a navegação delas passa a ser uma navegação segura. Alguns que antes navegavam incertos e chegam angustiados às vezes, e depois nos falam: eu estava andando de um jeito que eu não sabia para onde ir mais, eu não sabia onde ia dar minha vida, eu já estava a ponto de jogar a toalha, de jogar tudo para cima, e hoje, graças a Deus, eu ando seguro. E nós temos uma nem duas pessoas, nós temos várias pessoas vivendo através da direção desses mandamentos, da direção da palavra de Deus, e essas pessoas têm vivido de uma forma muito especial, têm sido felizes, e isso tem alegrado os nossos corações, isso tem alegrado o meu coração grandemente, e das pessoas que me ajudam, que estão comigo na liderança da igreja. Nos sentimos muito alegres em ver que a obediência direta ao mandamento divino, ela, quando é vivida, ela traz frutos maravilhosos, ela traz resultados maravilhosos. Essa foi a segunda observação feita. Eu quero ver com vocês agora, em terceiro lugar, que a obediência é demonstrada pelo amor. Nós vimos no versículo 4a e 4b dois pontos interessantes. Agora vamos ver, em terceiro lugar, nos versículos 5 e 6, que a obediência é demonstrada pelo amor. A leitura do versículo
eu vou fazer dos 2 versículos agora e nós vamos refletir neles e ver essa questão de demonstrar amor. Demonstrar amor sem interesse. Eu gostaria de frisar isso daqui. Eu vou falar de um amor que não é interesseiro, do amor altruísta, não é do amor egoísta, onde nós vemos só o que queremos, o que gostamos, o que é bom para nós, o que podemos tirar do outro. Não. Esse amor é um amor altruísta, um amor em que nós vemos a necessidade do outro, a precisão do outro, o que o outro está vivendo, o que ele precisa, onde está doendo, o que está doendo, e nós estamos juntos para ajudá-lo. Versículo 5 diz o seguinte: e agora eu lhe peço, Senhora, o apóstolo João falando, e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo. Essa questão dele se referir à Senhora, eu já falei na semana passada que nós entendemos aqui que ele estava falando a uma igreja, e pela possibilidade das perseguições, ele usa esse termo Senhora como se estivesse falando à igreja e aos seus filhos, aos crentes da igreja, aos irmãos da igreja. Então, reprisando, e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que vocês andem em amor. É interessante nós vermos que ele fala que já tínhamos esse mandamento, né? É algo que desde o princípio esses mandamentos já nos foram dados, e nós que nos amemos, que recebamos com alegria, acolhamos, gostemos muito, amemos esses mandamentos e amemos uns aos outros. Versículo 6, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como já tenho ouvido desde o princípio, como vocês já ouviram desde o princípio. Depois de demonstrar a sua alegria em ver alguns crentes andando na verdade, o apóstolo João diz que a obediência deve ser direta ao mandamento divino, direto ao que a palavra de Deus nos ensina, direto ao que nós temos de verdade nessa palavra. É a eles que nós devemos obedecer. Nos versículos 5 e 6, o apóstolo faz aqui um apelo para que os crentes amem uns aos outros. É interessante isso, amar uns aos outros. O amor ao próximo não é algo novo, não. É algo antigo. É da lei. Lá em Levítico capítulo 19, versículos 18 e versículo 34, fala sobre isso. Mas em Cristo esse mandamento recebe uma nova ênfase e um novo exemplo. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, eu vou abrir aqui para ler com vocês. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz o seguinte, 13:34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Eu vou ler o 35 também, que eu acho interessante. Olha o que ele fala aqui. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Interessante isso. As pessoas vão estar observando, elas vão estar vendo, e é o que eu falo, que as pessoas estão lendo quando olham para as nossas vidas. Elas estão vendo amor ou estão vendo egoísmo? É um desafio para nós, porque a nossa natureza, ela puxa para o egoísmo, ela puxa para nós vermos só o que nos agrada, o que nos satisfaz, o que preenche as nossas necessidades. E muitas vezes não queremos ver o que o outro precisa, não queremos ver a necessidade dos outros, mas Jesus, ele fala nesse trecho aqui, é bem claro, com isso, vivendo o amor, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é um grande desafio, e nós precisamos colocá-lo em prática. Ao mandamento para crer, é acrescentado o mandamento para amar. Ser cristão é crer em Cristo e amar uns aos outros. A fé e o amor são sinais do novo nascimento. Quando nós cremos em Cristo, quando nós nascemos de novo, nós passamos a amar. Nós nascemos de cima, nascemos de Deus, e aí passamos a amar.
E nós precisamos entender esse amor, entender a importância de viver esse amor. Entendendo esse amor e vivendo ele, o fruto do Espírito será visto nas nossas vidas. E um dos pontos, um dos gomos do fruto do Espírito, o amor, que é a essência do cristianismo, será visto em nossas vidas. Sem amor ao próximo, nós não poderemos dizer que amamos a Deus jamais. Quem não ama não conhece a Deus, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. Na linguagem popular, não entendeu nada, não viu nada, não sabe de nada. Essa é a ideia, e nós precisamos estar atentos a isso. Quem não ama está nas trevas, nós vemos isso lá em 1 João 2, 9 a 11. Quem não ama permanece na morte, registrado em 1 João 3, 14. O amor é a prova maior de que somos discípulos de Cristo. O amor é o maior mandamento e também o cumprimento da lei. É importante ressaltarmos que o amor cristão não é uma emoção passageira, mas um compromisso duradouro. Tem muita gente vivendo aí de emoções passageiras. Eles vão na igreja no domingo, aí ouve uma palavra, a palavra foi maravilhosa, falou profundamente ao meu coração, ouvi uns louvores, ouvi uns hinos, e vai aquela coisa toda e sai dali, daqui a pouco lá na esquina já tem um atrito, tem um problema, o amor já foi embora e não vive mais nada. Nós precisamos parar e ver que vida cristã não é apenas naquele tempo de igreja, quando eu pego a minha Bíblia, ponho embaixo do braço, eu visto uma roupa de crente e vou para a igreja, ali eu estou vivendo tudo que a Bíblia ensina, ali eu estou diante de Deus, estamos na presença do Senhor. Meus queridos, eu tenho falado constantemente em nossa igreja, na presença de Deus nós estamos nas 24 horas do dia. E na presença de Deus, estando, nós precisamos colocar em prática o que temos de ensinos dele. Não precisa ser falado toda hora, nós precisamos entronizar os nossos corações e constantemente colocando em prática. O amor deve ser visto nas nossas vidas constantemente. Como eu falei agora há pouco, deve ser um compromisso duradouro. Deve ser algo que não se acaba. Deve ser algo que atrai. As pessoas olhando hoje para o mundo, veem tanta dureza, veem tanta falta de amor, tanta falta de atenção, tanta falta de carinho. E quando eles veem alguém numa postura diferente, uma pessoa compromissada com o Senhor e com um compromisso em amor e um amor duradouro, essas pessoas, elas às vezes até se assustam. E às vezes é motivo de uma filmagem e de ser postado nas redes sociais. Olha só o que essa pessoa fez, olha o que essa pessoa está fazendo, sendo enaltecida por algo que deveria ser visto constantemente, deveria ser marca constante. E às vezes não é, às vezes não é. O amor não é sentimento, mas um ato da vontade. E nós precisamos parar e com, às vezes, algumas posturas. Eu não estou sentindo ainda, isso, eu aquilo. Eu me lembrei agora de um trecho na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu encontro de vez em quando pessoas falando, mas eu não consigo amar, eu não consigo isso, não consigo aquilo, e muitas vezes falando, eu não consigo mais amar meu esposo, eu não consigo mais amar minha esposa. Geralmente no contexto de casamento a gente vê muito isso. Olha só o que fala Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derramou o seu Espírito Santo nos nossos corações quando nós aceitamos a Cristo, quando o Espírito Santo veio habitar em nossos corações. Esse amor já foi derramado no meu coração, no teu coração. Agora ficar falando, eu não sinto, eu não consigo, acabou. Não acabou, não. Você precisa olhar para a palavra de Deus. E se realmente o que está escrito aqui em Romanos 5,5, se você aceitou a Jesus como Salvador da tua vida, o Espírito Santo habita no teu coração. Esse posicionamento, o amor acabou. Se o Espírito Santo habita em você, o amor não acabou de jeito nenhum. Esse é um engano do diabo, um engano que Satanás tem lançado no teu coração, na tua mente. E você tem que tirar fora essa
proposta, essa ideia falsa que não vem de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habitando em você, o amor de Deus está no teu coração, deve estar nas tuas práticas. E aí nós provaremos o amor de Deus em nós pela obediência à sua palavra. E o nosso amor ao próximo pelo serviço, pela disposição, pelo trazer para perto, pelo andar junto, pelo desejo de estar na caminhada juntos, olhando as dificuldades, as necessidades e ajudando a supri-las. Para o apóstolo João, amor e obediência andam de mãos dadas. E nós precisamos avaliar as nossas vidas, como é que nós temos andado. A obediência tem acontecido, obediência pronta, imediata. Não é, depois eu vou ver, quando não sei o quê, quando essa crise toda passar, quando o confinamento passar. Não, é agora. É hora de vivermos esse amor, de obedecermos a palavra de Deus, de caminharmos juntos, de fazermos a diferença onde Deus tem nos colocado. Para que o pastor, para que os líderes, para que os outros irmãos lá na frente, vendo a tua caminhada, vendo a minha caminhada, se alegrem, para que nos alegremos. Hoje vimos que a obediência é fonte de alegria, que a obediência ela deve ser direta ao mandamento divino, e que a obediência deve ser demonstrada pelo amor. E a nossa frase que resume tudo: a igreja que anda na verdade impacta a sociedade. A igreja que obedece. E eu quero frisar bem essa questão da obediência. Quantas vezes nós temos falado, nós temos mostrado, e a gente vê tantas pessoas tão rebeldes, que não querem saber. Isso é desobediência. Isso é postura, é decisão de não andar na verdade. E que sociedade vai ser impactada? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer, vão comentar sobre nós, se olhando para a nossa caminhada como igreja, vê que muitos não andam na verdade. E é evidente esse não andar na verdade, falta de compromisso com Deus. E com essa falta de compromisso com Deus, não impacta ninguém, não impacta a sociedade, não impacta o lar, não impacta a família, amigos, empregados, nada, não impacta. Então reavalie a questão da tua obediência. Como é que você tem caminhado? E a questão da obediência não é só quando está na frente das pessoas, não. É quando ninguém está vendo. Aí é que nós vemos realmente a questão do compromisso com Deus, da obediência ao Senhor, da habitação do Espírito Santo no coração, da conversão genuína. Nós vivemos dias que muitos têm se apartado da verdade, têm deixado a verdade. E isso evidencia os crentes nominais. Sabe o que são os crentes nominais? São aqueles que, eu falei há pouco, que põem a Bíblia embaixo do braço, que vestem uma roupa de crente, que vai para a igreja, pai chega lá e glória a Deus, aleluia, canta, vai, papai, vai embora, e quando sai dali a vida muda toda. Parece que usam máscaras. Quando sai, no dia a dia é um terror, é um desastre. Não impacta ninguém, pelo contrário, afasta. E nós precisamos ter cuidado com isso. Quero ver com vocês algumas implicações e aplicações diante de tudo isso que nós vimos, diante dessas verdades que foram vistas na palavra de Deus agora. Individualmente, como é que nós estamos andando? Quando eu falo assim, eu estou me incluindo também, eu preciso me autoavaliar. Como eu estou andando? O que eu tenho feito? Eu tenho impactado ou eu tenho afastado? Eu tenho atraído ou eu tenho assustado? Como é que tem sido? No conjunto, como igreja, como nós estamos andando? As pessoas nos veem aqui no Jardim Vitória, a nossa igreja está num lugar bem visível. E muitas pessoas que eu tenho encontrado têm falado: eu sei onde é a sua igreja, aquela igreja assim, com aquelas duas faixas azuis e aquela faixa vermelha, tal, tá toda bonitinha. Que bacana, que legal, poxa, bacana o visual da igreja, o visual físico, estrutura, mas eu quero ver a questão dos membros da igreja. Eu quero ouvir pessoas falando: eu conheci fulano da sua igreja, fiquei assim muito feliz, eu fiquei impactado por ver como aquela pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa certa. A forma como ele anda me assustou, até me atraiu. Eu gostaria de ir lá assistir um culto, eu gostaria de ir lá conhecer vocês melhor. O individual faz o coletivo, meus queridos. Não dá para andar mal individualmente e se esconder no coletivo, não.
Porque de repente se anda mal no dia a dia teu aí, e quando você estiver lá na igreja, de repente uma pessoa chega lá e olhando para você fala, fulano aqui, ai, não sei não. Porque eu ouço falar que essa igreja é tão bíblica, essa igreja procura andar na verdade, mas essa pessoa, a vida dele é um engano, a vida dele é uma mentira. Então nós precisamos ter muito cuidado com as nossas posturas individuais, porque nós estaremos levando o nome do Senhor aonde estivermos. Ou então, abramos mão da posição de cristãos, de servos do Senhor. Se não tem vida, abra mão, porque é horrível, é triste ver pessoas que muitas vezes envergonham o nome do Senhor e não são motivo de alegria para aqueles que estão servindo ao Senhor. A igreja impacta a sociedade através da vida dos seus membros. Se as pessoas olharem para nós e verem obediência, demonstração de amor, com certeza elas serão impactadas. Desejarão nos conhecer, vão querer conhecer o nosso Deus, o lugar que nós nos reunimos. Elas vão ser atraídas pelo testemunho. Se for ao contrário, o testemunho for ruim, não serão atraídas. Seremos motivos de escárnio, de comentários desfavoráveis. Seremos pedra de tropeço, uma vergonha para o Evangelho. Temos que avaliar o que pode nos impedir e o que tem impedido de nós impactarmos a sociedade. O desânimo, a falta de compromisso, muitas vezes, disposição para obedecer o que a Bíblia nos ensina, falta de demonstração de amor, impede que façamos a diferença onde Deus tem nos colocado. E Deus tem nos colocado nos mais diferentes lugares. Deus tem colocado você em lugares que eu não estou, que o outro não está. E aí, que diferença vocês têm feito? Que diferença nós temos feito? O envolvimento com a igreja e com as atividades vai nos fortalecendo, vai nos encorajando, vai nos alegrando. E nós olhando uns para os outros, vemos como é bom, como é importante estarmos juntos, como é importante estarmos colocando a palavra de Deus em prática. E isso encoraja, isso fortalece, isso faz crescer. E a igreja caminha de cabeça erguida, e a igreja caminha impactando a sociedade, pessoas sendo atraídas, pessoas que querem vir, que querem conhecer. Então fica um desafio aqui para todos, na nossa caminhada, como nós podemos andar bem, como nós podemos obedecer, como nós podemos impactar, conhecendo a palavra de Deus na verdade, conhecendo nos detalhes. A vida devocional é importantíssima, devocional diária. Falei na semana passada, nós estamos concluindo as nossas devocionais no Evangelho de Mateus. Começaremos agora, estamos começando agora no livro de Atos dos Apóstolos, um livro fantástico, 28 capítulos de ensinos profundos. E nós vamos crescer nessas devocionais diárias. Leitura bíblica sistemática, a nossa igreja está lendo a Bíblia toda. Eu estou muito feliz. Estamos no segundo livro de Samuel, logo, 1 Reis, 2 Reis, aprendendo muito. Eu tenho me alegrado. Esses dias eu me alegrei muito vendo um comentário de um irmão da nossa igreja no Zap, ele fazendo um comentário bem interessante sobre o dia a dia que estamos vivendo agora, e ele citando textos da leitura sistemática, mencionando, falando, porque aconteceu assim, lá aconteceu isso, aquilo, e hoje está acontecendo, e a nossa posição deve ser. Eu fiquei feliz, eu fiquei muito alegre, porque eu vi que as verdades da palavra de Deus têm influenciado as conversas, a verdade das palavras de Deus tem preenchido corações, as verdades da palavra de Deus têm dado um novo vocabulário para a igreja. E eu desafio você, se você ainda não está fazendo a leitura sistemática, pegue, comece a fazer, você vai crescer junto, vai ser bênção para a tua vida. Tempo de oração, temos tanto tempo. Nessa quarta-feira, eu passei pedidos, nessa quarta passada, passei pedidos para a igreja, vários pedidos relacionados ao momento que estamos vivendo, ao confinamento, às situações mais diversas, motoristas que estão na estrada, caminhoneiros que precisam de cuidado, de ajuda, sabedoria para as autoridades, para tomarem decisões, para agirem, saúde para nós, que outras doenças não afetem as nossas vidas, orando por irmãos que se encontram enfermos, por conhecidos, por amigos, a igreja envolvida. Eu vi que foi um tempo excelente,
Não estávamos reunidos no espaço físico, estávamos reunidos, cada um em seus lares, mas reunidos em nome do Senhor. E eu ouvi depois alguns falando, eu reuni minha esposa, filha, sogra, reuniram todos e estávamos orando. E eu me sinto encorajado, eu me sinto feliz, eu me sinto assim, com as minhas forças renovadas, por ver Deus usando em todo esse período difícil, em todo esse período adverso, Deus usando até o momento de oração, que muitas vezes na igreja nós tínhamos um número bem pequeno. Eu creio que o nosso culto de oração passado agora teve uma frequência muito maior. Não queremos mudar, não, a partir de agora os cultos serão tudo online, não. Nós queremos o tempo juntos, é importante a comunhão. Nós investimos uns na vida dos outros, aconselhamos, encorajamos e andamos juntos. E é bíblico essa questão de caminharmos como igreja. Frequência nos cultos é muito importante, frequência à escola bíblica. Algumas pessoas estão falando, o senhor poderia gravar as aulas da escola bíblica, né, panorama bíblico do Antigo e Novo Testamento e postar na internet. Eu falei, não, nós vamos, logo estaremos juntos e nós vamos retomar esses estudos e será muito bom nós estarmos juntos para isso. Círculos de convivência que nós temos, círculos que se envolvem na limpeza da igreja, na cantina da igreja. Eu estou sentindo falta dessa comunhão, desses momentos especiais, onde nós crescemos juntos, as nossas reuniões de homens, de mulheres, envolvimentos extra, quando fazemos um junta-panelas, um retiro, só temos um por ano, né? Em novembro estaremos com o nosso retiro, mas são momentos especiais que temos. E eu gostaria que você avaliasse como é que tem sido a tua vida, distante de Deus, distante dessa convivência, distante dos relacionamentos, distante do relacionamento com o Senhor através da palavra, ouvindo Ele falar com você, distante do relacionamento com Deus, falando com Ele através da oração. Isso desgasta, isso desanima, isso enfraquece. E daqui a pouco você vai ficando, vai se distanciando, vai ficando, daqui a pouco vem a cada 15 dias, a cada um mês, daqui a pouco 2, 3, 6, um ano de distância, daqui a pouco, quando as lutas vêm, você está sozinho. Você está sozinho e as pessoas até esquecem de você, porque você foi ficando para trás, você foi deixando. Então o meu desafio hoje, para todos nós, é que nós conheçamos a verdade, para que nós possamos andar na verdade e andemos juntos, isso é muito importante. Então que Deus continue atuando nos nossos corações. Eu vou orar agora, encerrando a reflexão bíblica de hoje, que a igreja deve andar na verdade, que essa palavra fique na tua mente, que essa palavra fique no teu coração e que essa palavra faça toda a diferença na nossa caminhada desses dias de confinamento, que eu creio que em breve vai estar cessando. Eu creio que as autoridades terão sabedoria em redirecionar as atitudes, o comportamento da população, porque de repente nos isolamos por causa de um vírus, mas nós teremos outras consequências. Eu não sei onde que a economia do país vai parar. Eu creio que atitudes sérias deverão ser tomadas e creio que as autoridades competentes estão antenadas quanto a isso. E desafio vocês a orarmos juntos pelas decisões futuras, para que Deus seja glorificado nas decisões e que a nossa nação não vá pelo ralo, a nossa nação não entre num caos irrecuperável. Esse é o pedido meu a vocês em oração. E agora quero orar contigo. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra exposta, uma palavra tão profunda. 3 versículos apenas, como foi na semana passada, 3 apenas, mas versículos que falaram profundamente ao meu coração. Eu sei que falam profundamente ao coração do teu povo, das pessoas que estão ouvindo. Teremos na próxima semana a exposição dos 7 últimos versículos. Que seja um tempo, oh Deus, de crescimento para essa igreja, a exposição da segunda carta de João. Que seja um tempo de reavaliação de atitudes, de reavaliação de comportamento, um tempo de despertamento, um tempo de restauração, um tempo de compromisso, um tempo de assumirmos compromissos com o Senhor,
com a Tua palavra, de andarmos, de praticarmos, de vivermos a Tua palavra para impactarmos a sociedade em que estamos inseridos. Muito obrigado, Deus, pela vida de todos, por esses dias que temos vivido, pelas adversidades, porque na adversidade o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos provando para nos aprovar. E eu te louvo pelo privilégio de ser provado pelo Senhor para ser aprovado. Muito obrigado, Deus. Cuide das nossas autoridades, dê sabedoria a eles, capacite-os, ó Deus, para tomarem as atitudes certas, para tomarem as atitudes que venham a fazer diferença nesse mundo corrompido, nesse mundo detonado por tantas direções, por tantos ensinos falsos, por tantos ensinos egoístas, por tantas posições egoístas, que nós andemos, que nós caminhemos pela Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra seja vista em nós, que a Tua palavra seja vista na nossa igreja, que a Tua palavra seja vista na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. É o desejo do nosso coração e a nossa oração ao Senhor agora, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido por tudo. Amém. Amém. Nós vimos que a igreja deve conhecer a verdade, domingo passado. Hoje vimos que a igreja deve andar na verdade. E na próxima semana nós vamos ver que a igreja deve permanecer na verdade. Veremos isso nos versículos de 7 a 30. Que Deus abençoe todos vocês, aquiete os corações e nos fortaleça para uma caminhada segura, uma caminhada que impacte a sociedade, como eu falei várias vezes hoje. Estou frisando aqui, finalizando a exposição da palavra de Deus nessa noite. Deus abençoe a todos e uma boa semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?